Boa noite, meus irmãos e irmãs. Graças a Deus estamos aqui de novo. Hoje, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024. Deu uma vontade de falar 2023, mas 2024, né? Graças a Deus estamos aqui para a parte 2 do nosso assunto sobre casamento e divórcio. Na última quarta-feira nós vimos pela perspectiva mais bíblica do assunto, né? Não há como falar do divórcio sem tratar do casamento, e nós fizemos isso ainda de uma maneira um tanto quanto breve, mas essencial. Hoje nós vamos tratar do casamento e divórcio, nessa segunda parte, por meio da carta pastoral da IPB. Então vocês podem ter acesso a ela simplesmente em PDF, num site de busca, isso é fácil de encontrar. Ela foi muito bem redigida, são pelo menos duas partes principais. A primeira parte da carta pastoral da IPB sobre casamento e divórcio tem uma tratativa do Código Civil, então mostra como a sociedade entende o divórcio à luz do direito, então acho que é muito útil. Mas nós vamos nos concentrar na parte bíblica desse documento, que é a que está na mão de vocês, para quem está aqui na igreja. Nós não vamos tratar na sua inteireza, é um documento um tanto quanto longo, então eu selecionei algumas partes que eu acredito que sejam as mais relevantes para a composição do nosso estudo e para a nossa comunidade aqui, né? Existem alguns temas que parece que vão se repetir, mas não é exatamente assim. A minha abordagem na aula passada, na quarta-feira passada, foi uma abordagem um pouco mais exegética, um pouco mais dura, né? Eu creio que por meio dos textos, pela própria edição dos textos, nós conseguimos construir e ver claramente a ideia do casamento e divórcio, né? A carta pastoral, ela é uma carta pastoral, ou seja, o tom é mais amistoso, é um tom mais fraterno. Quem é o autor desta carta, que recebeu poderes para escrever, é a comissão do reverendo Vadislau Gomes, pai do reverendo Charles Gomes e Daniel Gomes. Eu acho que os irmãos e irmãs devem lembrar, foram aqui do nosso presbitério. Charles Gomes, ele pastoreia a igreja, se eu não me engano, da Paulistana, na Paulista, né? É o pai dele que escreveu isso há um bom tempo atrás, né? Então vamos ver aqui algumas sessões que eu trouxe. Então vamos lá, os subtítulos eu preservei os subtítulos, até para que você possa em casa, com mais vagar, identificar onde estão essas sessões na própria carta, caso você baixe. Eu até insisto que você o faça, porque é um bom documento. Então vamos lá, propósito do casamento. O propósito principal do casamento é cumprir a finalidade principal humana, de glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O ser humano foi criado à imagem de Deus, homem e mulher, e seu propósito é o de refletir o caráter de Deus, usufruindo o processo. No casamento, os cônjuges refletem a glória de Deus um para o outro e destacam a glória um do outro para que a glória de Deus seja experimentada por ambos, pela família, pela comunidade da fé e por todos os que estiverem próximos. Isso está em 1 Coríntios, no capítulo 11. A esfera da autoridade do marido compreende a liderança verdadeira e amorosa em favor da mulher, como Cristo em relação à igreja. E a esfera de autoridade da mulher compreende a recepção da verdade em amor para a produção de relacionamentos. De fato, o homem e a mulher são iguais diante do Senhor, mas com diferentes funções para o ensino mútuo da relação graça e fé diante de Deus e para a humanidade. Belíssima redação desse parágrafo. Ele vai de encontro a alguns temas muito atuais. O primeiro deles é que o nosso casamento atual da nossa sociedade brasileira é um casamento humanista. Qual que é a diferença de um casamento de princípios bíblicos? A diferença principal é que as pessoas casam para ser felizes. Esta é o princípio humanista, ou seja, eu vou ver no meu casamento um objeto de felicidade. Quando este objeto de felicidade se esvai, o casamento vai também. Então, geralmente é assim. Este é o princípio humanista do casamento em nossa sociedade. As pessoas casam para
usufruir do cônjuge e da relação do cônjuge. Enquanto as coisas vão bem, o que é ir bem? Enquanto os dois gozam de saúde, estão em condições financeiras suficientes, né? Parece que tudo está tranquilo. Bastam alguns anos e as dificuldades que todo mortal passa vão chegar mesmo para o casal. Então, isso acaba desgastando o casamento. Muitos casais se divorciam por N motivos, alguns por dinheiro mesmo, por desavenças por causa de dinheiro, outros por questões egoístas que vão usar uma capa, a ideia de incompatibilidade de gênero, vão usar esse tipo de refúgio, né? Mas a verdade é que o nosso casamento hoje tem um viés, tem um extrato, tem um solo humanista. O casamento bíblico, ele é para a glória de Deus. E aqui nós, presbiterianos e presbiterianas, percebemos que o texto está espelhando aqui a pergunta 1 do nosso catecismo, qual que é o objetivo do homem, né? Então isso mostra que nós temos uma sensibilidade catequética. Isso é bom, nós estamos percebendo o que está acontecendo aqui, para onde o autor está nos levando. Mais adiante ele irá tocar em 1 Coríntios 11. Isto, meus irmãos e irmãs, seria interessante depois vocês verem com calma, porque ali no capítulo 11 dá as grandes diretrizes acerca do casamento, né? E das orientações que o Senhor dá em relação ao casamento por meio do apóstolo Paulo. Mais adiante vamos tocar nesse assunto de novo. E segundo, aqui ele já está tocando um pouco em Efésios, no seu capítulo 5, finalzinho, e o 6, que são os papéis do marido, da mulher e do filho. No capítulo 5, do 19 em diante, ele irá tratar sobre pessoas cheias do Espírito Santo. Como podemos ser cheios do Espírito Santo? Segundo o autor de Efésios, o apóstolo Paulo, ele diz que cantar louvores é uma das maneiras, servir os outros é uma das maneiras de ser cheio do Espírito, e a terceira é submeter-se aos outros. E aí então ele começa a falar da família, o papel do homem, o papel da mulher, o papel do filho e o papel dos escravos. Os escravos naquela época também faziam parte da família, existiam os escravos domésticos, né? Então a ideia de família não é só aquela ideia que nós temos por vezes de sangue, né? Você tem que existia uma volatilidade maior para englobar outras pessoas na família, né? Lembre-se que os estrangeiros também que estavam no meio da comunidade eram acolhidos como parte da aliança, porque eles tinham que se circuncidar. Eles permaneciam estrangeiros, mas dentro da aliança, circuncidados. A lei de Moisés permitia isso. De qualquer maneira, aqui a submissão ela está entendida, a mulher é acentuada aqui, ela compreende o seu papel, e o homem serve a família na liderança. Então engana-se quem pensa que o homem, a liderança do homem é a liderança de mando, de arbitrariedade, né? Quem manda aqui sou eu decido as coisas. Não, a decisão e a voz de autoridade, ela não é o perfil da liderança masculina. A liderança masculina é o serviço em benefício ao outro. Então, quem é que lidera é quem serve. Jesus Cristo diz isso em seus textos. Quem quer ser o primeiro, que seja o último, né? E o homem, ele é, de fato, chamado a exercer esse papel de servidão da família e dos filhos. Então, esse primeiro parágrafo muito bem composto, Vadislau fez um ótimo trabalho aqui, e fez uma composição de vários textos presentes, mas não marcados aqui, mas nós que temos um pouco de sensibilidade, nós que eu digo, todos nós aqui hoje, percebemos isso. Então vamos para o próximo. A situação a qual Paulo se atém em 1 Coríntios 11 é peculiar à cultura da época e ilustrativa da condição do casamento no mundo decaído. O comportamento das mulheres e dos homens deveria ser pautado pela natureza e pelo propósito do casamento, e não pelo legalismo do uso do véu. Tudo deveria ser feito em função da glória de Deus, e só poderá ser feito se essa glória for refletida de maneira que demonstre a entrega de Cristo e a submissão do homem na figura singular do casamento. Aqui os textos que eu falei de Efésios que aparecem. Não é por acaso que a cerimônia do casamento civil, do casamento religioso, ou o casamento religioso com efeito civil, requerem diferencialmente cuidados interessantes, como, por exemplo, portas abertas,
acesso franco ao local da cerimônia, declaração pública de assentimento dos cônjuges e promessa de fidelidade e zelo. De fato, o casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher que necessariamente implica uma responsabilidade em relação à comunidade, pois envolve a associação de pessoas físicas, moradia, adição de filhos e todas as outras decorrências sociais. Muito bem, esse último parágrafo. Retomando o anterior, ele fala de refletir a glória de Deus, porque os irmãos devem lembrar no capítulo 11 que Paulo está tratando do véu, né? E que ele vai começar dizendo que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. E aí vai falar que um pertence à glória do outro. E aí ele vai chegar na questão do véu, né, que era desonroso na época as mulheres usarem cabelos curtos, por isso a necessidade de usar véu na cidade de Corinto. Isso não vai acontecer em nenhuma outra cidade, né? Isso é peculiar na carta aos Coríntios. E ele não entra nas questões culturais, né? Há comentaristas que afirmam que mulheres com cabelo curto era uma denotação de prostituição. Ele não entra nesse mérito. Alguns comentaristas vão até fazer essas afirmações, a conferir, né? Sempre é bom ver se esse comentário de fato é um comentário bem acurado, mas de qualquer maneira o uso do véu é recomendado e as mulheres precisavam se submeter. Esta é a ideia que ele está usando aqui, que é aquilo que já foi dito. A mulher não tem dificuldade na questão de submeter-se a um marido amoroso, a um marido cristão que procura aguardar. Eu não acredito que as nossas irmãs sejam resistentes a isso, né? Porque é uma questão bíblica muito bem fundada. Mas o último parágrafo que foi lido, ele trata do caráter social do casamento. O casamento não é só para o usufruto dos nubentes, né, daqueles que estão se casando. O casamento ele também é uma chamada para a sociedade. Então ele faz do ritual do casamento um tipo de metáfora. Ele fala, veja o casamento, ele é portas abertas, as pessoas estão presentes, a troca de aliança, ou seja, a comunidade é invocada para presenciar o ato do casamento, a cerimônia do casamento. Então o casamento ele tem um caráter público, envolverá situações da comunidade, até do Estado, a questão de moradia, filhos e todas as outras decorrências sociais do fato de que quando você casa, então o seu estado civil muda, né? Você não é mais solteiro, você é casado. Aqui nós tocamos em algumas questões disso na última quarta-feira, não com a mesma elegância desta redação. Agora ele traz algumas outras informações que são interessantes. Então ele vai dar algumas pequenas pinceladas em assuntos sortidos, por assim dizer. Então vamos lá, questões advindas da queda. Casar ou não casar? Paulo disse que casar ou não casar é questão de dom e vocação, e de escolha pessoal, e que não há pecado tanto em casar quanto em não casar. Certamente o casamento implica acréscimo de preocupação por causa da dificuldade dos tempos em relação à obra de Deus. Aquele que se casa deverá cuidar primeiro do cônjuge e depois das coisas de Deus. Contudo, em outros lugares, o próprio Paulo, como outros escritores, realçou a posição elevada ao casamento e atacou a sua proibição. Belíssimo texto também, resume bem os posicionamentos gerais acerca do casamento. O casamento de fato é um dom. Existem pessoas que têm essa vocação de casar e tem outros que não, né? Hoje em dia é mais raro, né? O celibato nem sempre ele é objeto dos nossos elogios, né? Nós somos uma sociedade que deveria valorizar mais os celibatários, aqueles que são por escolha própria, e não ficar procurando casamento para as pessoas. Isso demonstra que a nossa visão, às vezes, é um pouco mais sexista do que estamos dispostos a assumir. Precisamos tomar cuidado com esses extremos e vigiar os nossos pensamentos e ideias. Mas ele diz aqui, ele está fazendo, na verdade, um grande resumo
de 1 Coríntios 7, porque Paulo diz que gostaria que todos fossem como ele, que não precisasse casar, mas porque aqueles tempos também eram outros, tempos de perseguição. Ele não gostaria que as pessoas sofressem dobrado porque o outro está sofrendo. Mas Paulo nunca foi contra o casamento. O casamento ele é uma bênção, deve ser celebrado dentro das suas fronteiras, né? É importante dizer, eu vou repetir, na última quarta nós falamos, mas cabe aqui dizer que a relação sexual ela faz parte do casamento e ela não é igual ao casamento, né? Existe, às vezes, principalmente esses filmes românticos que passam nesses streamers, né? Teve uma relação sexual e a pessoa diz, estamos casados diante dos olhos de Deus. Não, isso não é verdade, isso é fornicação, se forem solteiros, e se for pessoas casadas é adultério. A Bíblia tem bem claro isso, só para deixar claro que porque as coisas são um pouco confusas no nosso tempo, e é bom sempre deixar isso bem claro, que a Bíblia vê a relação sexual como uma bênção, mas dentro das fronteiras do casamento. E há um outro tópico, que e se o amor acabar? Há quem alegue até mesmo que a falta de amor seja razão suficiente para a separação. O que você acha disso? Será isso mesmo? Para essas pessoas, há também duas observações. A primeira é de que o amor jamais acaba. 1 Coríntios 13 diz que o amor nunca acaba. O que acaba é o sentimento do amor, quando a fonte do amor, Deus, não é considerada. 1 João 3, 18 a 22. O sentimento do amor não é uma causa, mas a consequência do ato de amor, isto é, do compromisso de amar. A segunda é que a de que Deus não mandou que nos casássemos com a pessoa que amamos, o que é sempre bom, mas que amássemos a pessoa com quem nos casamos. Muito boa essa troca de colocações, o que é muito bom. Então, a questão do amor aqui, pode dar uma folha para o Guilherme. A questão do amor aqui nesse texto é bem explorada e há de se perguntar, né? Bom, ele vai por duas avenidas aqui. A primeira é a questão dessa fala dessas pessoas que dizem, eu não vou continuar casado ou casada porque o amor acabou. Mas, afinal de contas, isso pode acontecer? O que significa isto, né? O amor acabou. Uma pessoa dizer a outra, olha, eu não vou continuar com você porque eu não a amo ou não o amo. E ele coloca aqui que isso está incorreto, porque o entendimento de amor desta pessoa é um amor fundado nas afeições, naquilo que nos move, no sentimento. O amor não é exatamente isso, né? Podemos ver no grande ato de amor de Deus por nós em morrer em Cristo, no lugar do pecador. Então, Deus não foi movido por um sentimento, mas por uma compulsão em socorrer-nos da nossa miséria. Havia uma necessidade de salvação e Ele a supriu. Esse foi um grande ato de amor. Isso não significa que Ele foi movido por uma afeição, mas foi movido principalmente pela grande necessidade, porque nós todos iríamos para o inferno caso isso não acontecesse. O que Vadislau está chamando a atenção aqui é que o amor, bandeira que alguns utilizam para abandonar casamento, né, ou a falta de amor, para ser mais preciso, não é um discurso legítimo. Nós não deveríamos casar por amor, ele faz um jogo de palavras, né? Mas devemos amar com quem nós casamos. Ou seja, a pessoa com quem nós casamos, precisamos amar essa pessoa. Aqui cabe um grande debate sobre isso, mas é bom lembrar, meus irmãos, que nós temos uma visão muito narcísica sobre o amor. O que é narcísico? É muito centrado na nossa própria percepção, no nosso próprio eu, na nossa própria pessoa. Narciso, os irmãos sabem, aquele mito grego, né, daquela figura mítica que é Narciso, né, é um mito,
e ele é tão apaixonado por ele mesmo que ao olhar para um lago e ver a sua imagem, tanto deseja a si mesmo que ele cai no lago e se afoga, né? Por isso, e aí nasce uma flor chamada Narciso. Então o Narciso narcisista é aquela pessoa que ama a si mesmo muito, né? Ama-se demais. Então ele está indo contra esse tipo de amor narcísico, o amor que me satisfaz, né? O amor voltado a nós mesmos. Algumas canções são tão interessantes, por exemplo, tem uma do Got to Be There, de Michael Jackson, se um dia vocês quiserem pesquisar e fazer a tradução da letra, é muito interessante. Há um momento que ele diz na música, nessa música, né? Como é gostoso, como eu gosto desse sentimento, eu gosto de gostar de você, algo quase numa tradução mais livre, né? Ou seja, o amor aqui foi jogado a uma última potência, né? Eu não só amo, mas eu amo amar. Então, eu amo o sentimento de amar. Isso torna algo viciante, ou seja, a pessoa precisa sentir-se apaixonado, encantado, ou apaixonada, encantada, e é como se fosse um tipo de droga, e se a pessoa não se sente assim, ela acha que tudo acabou, não está mais aberta para um relacionamento de duas pessoas maduras, que precisam envelhecer juntas, que fizeram seus votos, que investiram parcela da sua vida neste relacionamento. Essas pessoas não têm maturidade e acabam jogando o casamento no chão, né? Porque estão fundadas numa visão narcísica, né? No gostar de gostar, no amar. Não, nós não podemos ser assim, nós precisamos amar a outra pessoa. E aqui é importante ressaltar, eu repito o que foi dito, né? Algumas pessoas dizem assim, mas e os filhos? Será correto ficar no casamento por causa dos filhos? A Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que isso é um argumento válido. O mundo pode dizer assim, que é isso, vou ficar por causa dos meus filhos. Sim, a Bíblia diz que esse é um dos motivos. Né? Porque os nossos filhos são santos, vale a pena investir no casamento. Então a visão bíblica, ela é muito contrária ao pensamento humanista do casamento. Se eu não considerar isso, eu vou estar confundindo as coisas. Há um livro muito interessante chamado Universo ao Lado, que nos aponta por uma realidade que às vezes nós desconsideramos. Aqui nós estamos vivendo em um mundo que é um outro universo. As palavras são as mesmas, casamento, só que as concepções são diferentes. Embora a palavra seja, eu me casei ontem, eu me casei há 2 semanas. As pessoas que estão no mundo vão entender, que bom, felicidades para você. As pessoas da igreja vão pensar, que bom, você assumiu um grande dever, então você vai dedicar-se a essa sua família, né? Deus te ajude, Deus te dê graça. Por quê? Porque a ideia é de que o casamento ele carrega um aspecto de dever na nossa seara bíblica. Para o mundo não, para o mundo é um momento de alegria, de celebração, mas de uma celebração narcísica. Né? Até quando vai? Não sei. Enquanto a gente puder caminhar, a gente caminha junto. Não é isso. O casamento ele é até que a morte separe biblicamente. Então, palavras são a mesma. Na língua portuguesa, casamento, mas a maneira como nós damos uma significação quanto igreja é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, é o universo ao lado. Então, existem pessoas que vão conversar conosco, mas estão em frequências diferentes. Enquanto nós pensamos no nosso dever para com Deus e com o outro, as pessoas pensam apenas no gozar um prazer a si mesmo. Por isso que vão usar esse argumento do amor ter acabado. A próxima sessão ela é muito desafiadora. Eu trago a vocês, meus irmãos e irmãs, com bastante cuidado, porque nós vamos entrar agora num assunto que é do divórcio, mas um divórcio que já ocorreu e como a igreja lida. Então, é um texto onde há um grande esforço de pensar da seguinte forma, né, como o título diz, divorciado. E agora? A pessoa divorciou, não deveria tê-lo feito, mas está na igreja. O que a gente vai fazer com essa pessoa? Mandar embora? Vai desfazer o divórcio? Como lidar com isso? E como que fica a regeneração? Vamos ver esse assunto difícil com bastante cautela, tá?
divorciado ou divorciada. E agora? Ainda há esperança. Até mesmo depois de um casamento ter chegado à conclusão drástica do divórcio, ainda existirá esperança para o casal. Por isso, Paulo diz que se alguém viesse a se separar do cônjuge, não deveria se casar de novo, a fim de permitir a reconciliação. Os afetos do coração, quando distorcidos, como já consideramos, poderão limitar a possibilidade dessa reconciliação. Contudo, poderão também ser expandidos para abraçar o coração do outro cônjuge, por meio do arrependimento, isto é, da confissão e do perdão. Observe que essa opção é levantada por Paulo em relação a crentes, quanto ao divórcio movido por um incrédulo. A palavra desobriga o crente do compromisso matrimonial, ainda que não abrigue o divórcio. Observação interessante. Esse texto, meus irmãos e irmãs, é aquele texto onde diz que Paulo fala assim: digo eu, não se divorcie, casou, não se divorcie. Agora, se você é casado com incrédulo ou incrédula e ele ou ela quer abandonar, você não fica preso, a pessoa abandonou o lar. Então, não fica ligado a essa pessoa. Aí ele vai dar alguns argumentos, mas não façam isso. Tente conquistar, tente ficar por causa dos filhos, porque eles são santos. Porque talvez o seu cônjuge se converta. Paulo então vai usar alguns argumentos para tentar fazer essa pessoa não perseverar no casamento o máximo possível. E aqui para nós é importante deixar isto claro, né? Em 1 Coríntios 7, eu preciso ler, né? Para nós vermos. 1 Coríntios 7 diz assim no verso 10: aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Então qual que é a ordem? Mulheres, não se separem dos seus maridos. Ponto. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou se reconcilie com seu marido. Isso é a ordem para as mulheres. E aí vem o marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Então a ordem geral é esta: mulher, o homem não se aparte. Verso 12. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, deixa eu só explicar essa sentença. O que está dizendo ele, não o Senhor, é porque o nosso Senhor Jesus Cristo não encontrou essa situação com a qual Paulo irá tratar agora, que é a ideia de um incrédulo com a pessoa crente. Por que não? Porque na época todo mundo era judeu, quando Jesus estava falando, e pressuposto fazia parte da aliança. Então não existia essa ideia de incrédulo e fiel. Não existia essa possibilidade. Só que essa possibilidade agora está dada, então Paulo está lidando com ela. Aos mais digo eu, não Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Ou seja, você casou-se, e aqui a ideia é a seguinte: você converteu-se, provavelmente é essa a questão, só que o marido ou a mulher não. Então o que você faz? Abandonar ele? Não, se consente, não abandone. A mulher que tem marido incrédulo, também não abandone, porque o marido vai fazer aqueles argumentos que eu disse, porque o marido incrédulo é santificado, vossos filhos são santos, coisas do gênero. O destaque aqui, meus irmãos, é que a orientação do verso 10 e 11, né? Os casados ordenam eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, vier separar-se, que não se case ou que se reconcilie, e que o marido não se aparte da sua mulher. Então, se houver uma separação, se vier separar-se, existe essa questão. Não, assim, você tem duas opções: não se reconcilie, não se case. Então, qual que é a questão? Você divorciou. Está errado. Mas se aconteceu isso, não se case ainda. Reconcilie-se, procure a reconciliação. Meus irmãos e irmãs, eu confesso para vocês que isso é chocante para alguns. Porque mesmo dentro da igreja, alguns pensam assim: divórcio acabou, deu divórcio e encerrou o assunto. Não. O que encerra um casamento é um novo casamento. É quando você casa de novo com outro, aí sepultou aquela aliança, pela primeira que você fez. Por isso que ele diz: olha, se você separou, cometeu esse erro, não era para você fazer isso, você divorciou, então o que eu oriento? Reconcilie-se.
Reconcilie-se com seu marido. Reconcilie-se com sua mulher. Perdoe. E ele diz aqui, o Vadislau, agora voltando para o nosso texto, que ainda que esse casamento tenha terminado, esse arrependimento, ele não seja exatamente aquilo que a gente espera, né? Como assim? Houve a reconciliação, os afetos do coração, quando distorcidos, como já consideramos, poderão limitar a possibilidade dessa reconciliação. Quando a gente pensa em reconciliação, não é assim, oh, que bom, vem cá, me dá um abraço, está tudo perdoado. Não é bem assim. A reconciliação significa que houve um tipo de guerra, de beligerância, de militância. Isso provocou cicatrizes, dores, que talvez dure a vida inteira. Não é pecado lembrar que você levou um tiro, ou que você levou uma facada e ganhou 5 pontos aqui. Usando essa metáfora para o casamento, existem adultérios que podem ser perdoados, mas isso não significa que vão ser esquecidos, e não é porque a pessoa não quer perdoar, ela perdoou. O perdão o que é o perdão? É não cobrar pena, a sentença adequada. Mas isso não significa que vai apagar tudo da mente da pessoa. Isso gera cicatrizes que o casal vai ter que lidar com isso. Estou colocando a questão do adultério, mas pode ser outras. Ou talvez uma palavra dita sem pensar, talvez um ato covarde pela leitura de um dos cônjuges, eu não sei. Pode ser N motivos que podem levar um casal a estremecer seu relacionamento. Enfim, o perdão, ele não deve ser idealizado como vou perdoar e está tudo bem, nunca vou me lembrar disso na vida. Não, você vai lembrar. Com o passar do tempo, isso não vai mais mexer com você. Você vai ter que controlar os seus sentimentos, vai ter que mostrar-se que o seu casamento é maior. Não é fácil. A reconciliação não é um caminho fácil, mas é o caminho que é proposto para nós. Então, isso é interessante porque ele mexe com a ideia de idealização de sentimentos. Agora ele vai entrar numa situação onde o divórcio já ocorreu, que é a ideia do outro, e estão na mesma igreja. Diz assim: ainda que o casamento tenha terminado, para que haja saúde espiritual, tanto para os divorciados quanto para o corpo de Cristo, continua havendo uma responsabilidade fraterna de amor a ser cumprida. Se 2 pessoas caírem no buraco, ambas deverão sair dele, a fim de que nenhuma delas fique presa ao passado. É claro que nem sempre será possível haver amizade, como no caso de um dos envolvidos continuar faccioso, mas quando possível, caso dependa de uma pessoa, deverá haver paz entre os irmãos. Então aqui o Vadislau está apelando a textos de um amor à pessoa humana, não a mais a pessoa enquanto meu cônjuge, porque aqui a ideia é que a pessoa divorciou e ela está habitando a mesma igreja, tem um tipo de convivência. Quem experimenta isso, são casais que às vezes se divorciam e os filhos ficam às vezes com um, depois numa semana com outro. Eles precisam pelo menos ser civilizados por causa dos filhos. Isso acontece muito, infelizmente, né, nessas questões de disputa de guarda, né, quando não é belicoso. Então ele diz que ainda que haja um divórcio, precisa haver uma espécie de amor, de respeito, de civilização, de não ofensa, de não ser beligerante, de não ser agressivo, né? Que isso é bom. É um salto difícil para muitos casais, né? O fato é que muitos casais que acabam se divorciando dificilmente permanecem na mesma igreja por questões de dificuldade de relacionamento, e acho que aí cabe sempre nós sermos sensíveis a isso, não hostilizar nenhum dessas pessoas, não é correto como irmãos e irmãs. Nós precisamos ser solidários, né? Não apontar dedo, porque já é um trauma por si só o divórcio. Então é um momento para a igreja também. Por isso que ele vai falar da igreja nesse próximo setor aqui. A igreja não pode considerar o divórcio como sendo coisa corriqueira, esse é um aspecto. Nem deve considerar todo o divórcio como sendo um pecado inaceitável. Nem um extremo, nem um outro. Se o processo de divórcio ocorreu de forma adequada e a igreja não cedeu seu direito divino de operar no casamento, então o divórcio terá sido declarado lícito ou ilícito. Voltando, o que é um divórcio lícito? Todo cônjuge que foi vítima de adultério, segundo Mateus 19 e Mateus 5, ele pode reivindicar o divórcio. E até a leitura que a nossa confissão de fé de Westminster é que
a parte ofendida, né, ela tem o direito a reconstruir um novo lar e separar-se da outra, tendo a outra como se fosse morta. A ideia é que a pessoa praticamente foi excomungada, né? Esse é o caminho aqui. Se ocorreu uma separação não aprovada pela palavra, certamente as partes ofensoras, ou a parte ofensora, estaria disciplinada, que eu acabei de dizer, e possivelmente restaurada. Ou seja, a disciplina não é o final. As pessoas são restauradas, ninguém fica disciplinada ad infinitum. Essa pessoa vai ter que ser restaurada. Nesse caso, o tratamento da igreja deverá ser o de orar e de trabalhar pela reabilitação do crente. Se o divórcio estiver dentro dos padrões bíblicos, a parte ofensora, se for crente, deveria estar disciplinada e possivelmente restaurada, e a parte ofendida deveria estar livre para seguir sua vida, sendo honrada e amada por todos. Como nem sempre a igreja está livre de ignorância e de preconceito, cabe aos seus líderes orientá-la na palavra para que ela conheça a sua parte de responsabilidade e exerça seu ministério. Isso é uma prova para nós. Nossa igreja teve alguns divórcios e nunca é fácil lidar com eles. Mas o ideal é que nós tenhamos a certeza, se houve de uma das partes dolo, foi tratada pela igreja. Essa pessoa vai cumprir a sua sentença. Literalmente sentença, porque é um tribunal, ela é julgada pela nossa igreja e é publicada a sentença. Isso, vocês são testemunhas que isso acontece. Ela cumpriu o seu papel, depois foi restaurada. Então, ela é novamente um membro restaurado. Então, é difícil lidar com isso, né? É claro que sempre haverá algum tipo de sequela, isso é inevitável. Mas precisamos ter essa sensibilidade. É uma situação difícil para a igreja e para as pessoas também. Não tem um protocolo para dizer, olha, em caso de divórcio, quebre esse vidro e vamos fazer isso. Não tem. É uma situação onde nós vamos experimentar. Por exemplo, existem pessoas da igreja que são mais próximos de um do que do outro, que são parentes de um e não do outro. Isso vai fazer a igreja ter uma dinâmica diferente. A gente precisa tentar observar os excessos, observar as pessoas. Isso não é fácil, né? O importante é que a liderança não se... como que eu posso dizer? Não se ligue a isso, não tome partido, né? Seja o mais distante possível para ter autoridade moral para poder dar um direcionamento. Contemplando o novo casamento. Quando o apóstolo Paulo se dirige às viúvas jovens, ele defende o novo casamento para evitar a leviandade. Está em Timóteo 5,14. Ele defenderia também um novo casamento para uma pessoa divorciada? Isso é uma pergunta. Vamos lá. Na primeira carta aos Coríntios, 7,15, Paulo diz que a pessoa abandonada pelo cônjuge, incrédula, não está mais sujeita à servidão, mas está livre. Para quê? Certamente para se casar, pois para todas as demais coisas lícitas e convenientes já existe essa liberdade, especialmente na primeira carta aos Coríntios. Paulo diz que se alguém for liberto do jugo matrimonial, não estaria pecando caso se casasse de novo. No texto grego, a palavra usada nas duas instâncias para a tradução da expressão estás livre é a mesma, lio, significando liberto. De outro modo, não haveria o contraste pretendido pelo escritor. A questão é se a natureza do divórcio permite ou não um novo casamento. Segundo o que vimos, quem comete adultério da natureza do casamento, quer mediante ato sexual ilícito, quer por meio do abandono em função de agressão contumaz, não estaria apto a um segundo casamento e estaria expondo o novo cônjuge ao adultério. Vocês estão entendendo aqui, né? Aqui é aquilo que nós tratamos na última aula, que só existem duas causas para o divórcio, divórcio legítimo: adultério e abandono de lar. São as únicas duas. Aqui ele entende que a agressão física pode ser tido como abandono, porque é a quebra do sexto mandamento, não matarás. Isso é importante, porque cria uma certa jurisprudência para a igreja. O que a igreja pensa sobre isso? Está aqui. É uma carta pastoral da IPB de alguém que foi ouvido pela IPB. Pode não ser um documento normativo como as confissões, mas é sim a opinião de alguém que teve respaldo da IPB para ser um redator de uma carta pastoral. Dito isso, contudo, dever-se-á levar em conta que a conversão de pessoas com passado não recomendável é contemplada nas Escrituras.
As combinações de diferentes aspectos do problema são muitas e só poderão ser tratadas por meio de princípios gerais. Por exemplo, a prostituta convertida estaria apta a gozar de plenos privilégios na igreja? O que dizer de Raabe? E um adúltero arrependido poderia resgatar um casamento que iniciou inadequadamente? O que dizer de Davi e Betseba? Não podemos minimizar a questão do divórcio, mas não podemos também minimizar o poder restaurador da graça de Deus. Não existe uma resposta sim ou não. A igreja terá de depender do Espírito de Deus em cada caso para iluminar o entendimento do estudo da palavra e encontrar a satisfação da verdade e do amor de Deus nas situações humanas. É um texto difícil, o divórcio é um tema desafiador. O que o texto está dizendo é que nós precisamos, no solo duro, no solo objetivo, andarmos com segurança. O que é o solo duro, o solo objetivo? São o regramento. O que é um divórcio lícito? Um divórcio fundamentado no meu direito de vítima de um adultério, ou de vítima de um abandono de lar. Então, essa pessoa diante da igreja está livre de qualquer sanção. A parte ofensora, obviamente, não. Fora isso, todos os divórcios, os chamados, entre aspas, consensuais, eles são pecaminosos também. Não estão dentro desses dois. E a igreja vai disciplinar os dois. Estão entendendo? Então, tem que ter um solo seguro. Depois disso, na restauração, precisamos lidar com isso, né? Como vamos restaurar essas pessoas? Essas pessoas são membros que carregam uma grande ferida a ponto de inviabilizar assumir um cargo na igreja. Isso vai ter que ser pensado em algum momento. Vocês estão entendendo que não há uma regra simples. Divorciei, estou bem para fazer qualquer coisa. Às vezes pessoas têm sentimentos de vingança e podem emular uma certa simpatia, que não é uma simpatia, é só para ninguém ficar apontando o dedo, mas às vezes acontece. Então, a igreja precisa estar atenta a isso. Não existe uma regra, a pessoa pode assumir, não pode, faz isso, não faz. Isso é muito fluido e a igreja tem que pensar cada caso, um caso, por meio das suas subjetividades. Tá bom? É um assunto difícil. Nós vamos tratar um pouco mais agora aqui na igreja. Você que está nos ouvindo, não pode estar aqui. Espero que você possa um dia estar conosco para esses debates que ocorrem depois da exposição. Que Deus os abençoe. Amém.